Fala, Jonathan. E aí, João, meu amigo, tudo bem? Olá, boa noite, tudo ótimo. Na medida do possível, na Boa luta, né? noite, Na tudo leveza certo aqui dessa luta também? diária. E Isso. aí, e Então, aí desde estamos já. aqui, né, na luta diária de sempre, na rotina aqui do SUS, né? Assim mesmo, a gente passando por tudo isso que a gente está passando, a luta é diária e é isso aí, tamo junto, como sempre na luta. Beleza, aí falando do SUS, eu fiz questão de botar minha camisa aqui, né? Porque foi o SUS que também fez que a gente se encontrasse nessa existência, nessa vida, né? Foi as lutas que a gente abraçou nesse sistema único de saúde que a gente defende com unhas e dentes. A gente vai estar proseando sobre ele aqui também, para a galera que não conhece ainda o sistema único de saúde, um pouco da sua história, um pouco dos seus avanços, sei lá, um pouco dos desafios que o sistema único passa e a importância dele nesse momento de crise sanitária, não é isso? É isso aí, E aí, tamo desde junto. já, E aí, desde já, quero agradecer a sua disponibilidade, né, para a gente prosear durante essa horinha. E aí você vai perceber que passa muito rápido, porque quando a gente cria um momento de prosa, o tempo passa que a gente nem percebe. É uma horinha que parece ser 10, 15 minutinhos. E aí, antes de começar a nossa, a nossa prosa, eu quero cantar aqui uma canção, né, justamente porque, mesmo diante dos desafios, né, que a gente passa na vida, seja eles pessoais, seja eles conjunturais, seja eles sociais, aqueles que acreditam na transformação da sociedade precisam sempre acreditar, né, na esperança de dias melhores. E essa canção fala sobre isso, né? A gente precisa lutar por dias melhores. Isso, vamos lá. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Início. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Oh, dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Viva o SUS, como falou nosso amigo Aê! aí, o Botelho, que foi convidado também para estar aqui. Deixa eu guardar o violão aqui direitinho. O Botelho também foi convidado a estar conosco aqui na prosa, vai remarcar seu dia, já que tinha coincidido, né, o mesmo horário, e a gente vai Isso. combinar outros dias, né? Então, que nós possamos, né, como militantes da vida, militantes do SUS, militantes do amor, militantes da solidariedade, enfim, profissionais de saúde, a gente vai falar um pouco também, né, que faz parte das nossas vivências, nossas formações, e vamos aqui trocar um pouco das nossas, né, formações e aquilo que a gente aprendeu muito dentro do processo de ser residente, né? Estamos aqui dois Isso. egressos da residência em saúde no Brasil, frutos da formação nesse sistema único de saúde. E antes de falar sobre esse Uhum. universo, né, que nos envolve, que a gente até se apaixona, vou deixar a camisa aqui bem à vista.
Antes de Isso falar aí. desse universo que nos envolve, que é o Sistema Único de Saúde, vamos falar primeiramente, né, dessa especificidade que é a nossa vida, né? Porque a prosa, esse projeto, ele se iniciou a partir de uma conversa informal entre amigos, e aí a partir de um encontro entre duas pessoas, né? E é importante frisar isso, por isso que a gente, quando faz a arte, a gente faz o card, a gente não coloca a profissão, a gente não coloca o status social, a gente coloca o nome da pessoa, porque são duas pessoas que se encontram e sim com as suas vivências Uhum. de vida, né? E aí e fica uma conversa mais leve, né? Eu vou, claro, eu vou falar muito aqui, né? A partir da minha realidade de vida, de um cara que é do Rio Grande do Norte, um cara que está vivendo esses últimos anos no interior do Rio Grande do Norte, a partir da minha formação profissional, que é a psicologia, a partir dessa vivência aqui que nós experimentamos aqui no Nordeste Potiguar, e não é diferente você aí em Tocantins. Você está em Tocantins ainda? Não sei. É em Tocantins, né? Tocantins ainda, tô em Palmas. Aham. Beleza. Palmas E para é Palmas. isso. E aí a provocação de a gente falar sobre muita coisa aqui que os nossos devaneios permitir é sempre pensar, refletir, né? Nessa importância de a gente criar dias melhores, né? Esperando dias melhores, mas no verbo esperançar, como Paulo Freire nos ensinou, ativamente, não passivamente, né? E é a partir dessa frase provocadora que está aqui fixada, né? A importância de a gente cuidar de si, cuidar do mundo, cuidar do outro, no contexto das crises contemporâneas. E aí eu devolvo, já passo a bola para você, né, para a gente começar a bater aqui essa bola um para o outro, né? E aí, antes de a gente começar sobre falar sobre tudo isso, né, e já vai iniciar, com certeza, gostaria que Uhum. você se apresentasse para o pessoal que está aqui. Deixa eu ver quem está tanto aqui hoje. A Rafaela Ravena está aqui, que já participou. Ela é professora. A Marta esteve aqui comigo ontem, né, na prosa. Ela é Marta enfermeira. Monteiro pediu um açaí. Vou ficar devendo um Exatamente. açaí. Tá Pronto, você difícil tá. o açaí nessa época. Então, Marta prometeu quando eu fosse lá em Belém um dia, fosse aí para o norte, um dia visitar o norte, que é a região do país que eu não conheço ainda, a região norte. E aí, quando eu for para o Nossa, norte, tá perdendo muito, João. pois é, pois é. E aí, Marta falou que ia me doar uns 10 litros de açaí, sim, no mínimo, para iniciar. Só para. Uhum. O acolhimento seria com 10 litros de açaí. E aí está aqui o Botelho, o Josias, está aqui a Brenda Ramos, está aqui o Robério também, que é psicólogo de formação, que estará também aqui na prosa, acho que é sábado, se não estiver enganado. E aí tem sido massa, a galera Uhum. tem aceitado o convite, e a gente tem proseado aqui todos os dias. E aí eu já pergunto para você, passo para você, né? Quem é Jonas na vida? Quem é esse cara, Jonas, que está aqui hoje proseando com a gente? Ou quem está sendo? Então, isso. Então, João, eu acho que todo mundo tem uma história, né? Eu tenho uma história também. Sou do interior do Pará, sou de Tucuruí, a cidade lá que tem a hidrelétrica, que era uma cidade, que era a maior hidrelétrica, né, brasileira, agora com as construções aí das hidrelétricas, que tem sido, acho que se não me engano, a terceira maior hidrelétrica. É uma cidade do interior do Pará, região sudeste do Pará, né, uma região totalmente abandonada, sem governo, mas felizmente a educação superior pública e de qualidade, né, tanto que consigo usufruir de uma educação, conseguir ter uma formação que eu acredito de qualidade, mesmo com todas as dificuldades. Então, conheci pessoas maravilhosas, maravilhosas também, né? Então, eu sou fruto das políticas públicas, da educação de qualidade, pública, gratuita. Me formei também pelo IFPA no ensino médio. Tive o prazer de poder estudar nessa instituição também que teve um papel essencial também na minha formação, que fez eu estar onde eu estou hoje, né? Que já me colocou um pé dentro da graduação. E aí eu tinha vários caminhos, né? Queria farmácia, inicialmente cursar farmácia. Pensei também nas engenharias, porque no IFPA eu acabei cursando técnico em saneamento, que é uma área que eu adorava bastante. E aí dentro desse curso eu conheci a vigilância sanitária. E aí dentro da vigilância sanitária foi que eu conheci realmente o SUS. Então muita gente acaba que conhece por último a vigilância sanitária, né? Não entende que aqueles que falam, aqueles que têm muitas vezes plano de saúde, que não utiliza a unidade de saúde, ou o próprio hospital, ou a própria UPA,
acredito que não usam o SUS, né? Então eu tive o primeiro contato assim que eu tive com o SUS mesmo, imerso, além de ser usuário, foi com a vigilância sanitária. Então eu me apaixonei pelo trabalho da vigilância sanitária e consequentemente, né, naturalmente pelo Sistema Único de Saúde. E aí já sabia mais ou menos que eu queria a área da saúde, cursei, entrei na enfermagem, queria cursar farmácia, mas por conta de questões, minha família não tinha condição de manter em outro local, e por conta da Universidade do Estado do Pará, que tem um campus lá na minha cidade, tem enfermagem, eu acabei cursando enfermagem, foi quando eu conheci, assim, meus parceiros, meus amigos que eu levo para a vida toda, que é o Gustavo, que está aí na live, que é o conhecido também como Josias, que é o pseudônimo Gustavo. Você vai Ah, gostar que eu fale isso. Brenda Ramos, que está aqui também acompanhando. Letícia, Ana Zélia, uma série de outras pessoas. Minha namorada também, a Rafaela, que está também na oh, residência agora de saúde mental aqui em Palmas. E foi aí que a gente conheceu o SUS, que a gente passou a lutar por esse sistema. E a nossa formação foi toda imersa no SUS, né? Logicamente, correndo atrás do que a gente acreditava. A gente, por ser um campus do interior do estado, eu acho que a Marta, não sei se a Marta se formou na Universidade Federal Estadual, mas a gente enfrenta até hoje muita dificuldade em relação a ser interior do estado. Não sei se você vivenciou isso também, mas a gente acabou moldando a nossa formação e nossa própria formação pessoal, não só profissional, através dessa realidade que era muito dura, que era a realidade de tudo que a gente buscava, do mínimo, a gente tinha que lutar. Então isso acabou que a gente contagiou a gente e a gente leva para a vida toda essa luta. E aí estamos aqui hoje, né? Iniciei a residência de saúde coletiva aqui em Palmas. A saúde coletiva era um curso que eu queria, como eu falei, me apaixonei pelo SUS através da vigilância sanitária e acho que natural também que eu fosse para a saúde coletiva, né? Eu nunca gostei tanto assim da área assistencial, então me apaixonei totalmente pela saúde coletiva. E na saúde coletiva a gente tem a vigilância de saúde, a vigilância epidemiológica, as ciências sociais e humanas, e aí foi paixão mesmo, um caminho natural. E aí o único local que tinha saúde coletiva na região norte, como residência, é aqui em Palmas, né? Então, tivemos aí uma jornada para chegar aqui em Palmas, eu e os meus amigos, Brenda, Gustavo, a Letícia, Ana Zélia, Rafaela, viemos todos juntos no ônibus, acontecendo muita coisa na universidade, tempos de eleição, coisas que deram muito assim errado dentro da universidade, que a gente estava na luta diária, enfrentamos, aí fizemos as provas, viemos, aí acabou que vim parar aqui, né? Eu, saúde coletiva, Rafaela veio para saúde mental, minha namorada, e aí Brenda tá em Belém, Gustavo tá em Belém, Letícia tá em Belém, tem a Vanessa também em Belém, Ana Zélia em Belém. Então a gente é assim, pra gente chegar onde a gente chegou, que é a residência, que era o nosso sonho, a gente batalhou demais, assim, muita gente não sabe do tanto que a gente passou, do que a gente passou para a gente buscar a residência, buscar se qualificar, fazer um SUS melhor, que é fazer também a gente se formar, que a residência eu acho que é a principal forma de formação de qualidade para o Sistema Único de Saúde. E aí estou aqui em Palmas, né? Estou na saúde coletiva e terminei a residência agora. Acho que pelos caminhos construídos também, pela luta diária e por conta da situação também, alguns servidores sendo afastados também de alguns locais, acabei assumindo a preceptoria da saúde da família. Então agora estou como preceptor da saúde da família aqui em Palmas, e aí tô deixando o legado da residência como sempre, né? Incentivando meus residentes a participarem do Fórum Nacional, e deixando a luta, né? Eu falei, inclusive, sobre a paralisação, né, que está sendo movimentada em relação ao não pagamento, que é um absurdo, os residentes trabalhar no mês de março todinho, não terem recebido. E aí parece que alguns já estão recebendo, né? Fiquei feliz e fiquei aliviado também, porque eu sei como é a gente ir para uma outra cidade, a gente não tem muitas vezes dinheiro, nem para comer, a gente almoça, tem que guardar o almoço já para janta, foi isso que mais ou menos que eu tive que fazer quando eu cheguei aqui. E aí ficar um mês sem receber, isso é complicado. Mas estamos juntos aí, estamos mostrando para os residentes que sem luta, nem o básico a gente não tem. Então,
para a gente ter o básico, o mínimo do mínimo a gente tem que lutar. E para a gente conseguir o que a gente acredita, aí a luta é maior ainda. Então é isso, João. Estou aqui, fiz saúde coletiva, então posso me dizer hoje sanitarista, que era o meu sonho, né? Fiz também saneamento ambiental no ensino médio, então acabou que o caminho se cruzou agora novamente aqui na frente. E aí estou aqui lutando pelo SUS também, muitos ataques, como sempre. Aqui em Palmas não é diferente. A gente tem um sistema de saúde que é referência para vários locais, assim, várias linhas de cuidado, mas mesmo assim os ataques têm sido constantes, né? E aí, além de ter a questão da pandemia, do vírus, a gente tem também a questão política, que é muito forte, mas a gente tem enfrentado da melhor maneira possível, né? Resguardando o usuário, mantendo a luta ativa, mantendo a luta viva dentro dos próximos, dos residentes que estão entrando, mantendo essa corrente que é o Fórum Nacional também, que é um movimento necessário, né? Não só para as residências, mas para o SUS também. E a luta é essa, João. Toma aí. Hoje mesmo estava conversando sobre paralisação com as minhas residentes. Se tiver alguém aqui, a Lucélia entrou agora, preceptora, preceptora da saúde coletiva. Nunca deixei de lutar e demonstrar que realmente a luta é o único caminho. Não tem outro caminho senão a luta pelo SUS e, como eu falei, pelo que a gente acredita que muitas vezes é o básico, né, que a gente deve ter, principalmente nesse momento. E aí tô em Palmas, enfermeiro sanitarista e construindo a minha vida aqui do jeito que a gente pode. Que massa, João. E quando você estava falando aí, algumas memórias me afetavam aqui, e aí você falando, né, dos desafios, né, desde da formação, na graduação e também na residência, né? Então, algumas questões semelhantes também eu passei no meu processo formativo. E aí, como eu falava ontem para a Marta, falo para você hoje, né? Me sinto representado nessa fala, né? Nós aqui do Norte e Nordeste, né? Mesmo essas regiões imensas, né? Onde nós estamos, mas a gente troca muitas experiências semelhantes, né? Seja de luta, seja de raça, seja de descaso político, histórico com as nossas regiões, né? E seja por esses conchavos politiqueiros, né? Infelizmente, na língua portuguesa, a palavra política ela serve para vários significados, né? E aí, infelizmente, a gente, historicamente, nossas regiões passa por certo tipo de dependência, né? Desse processo ainda de acesso ao poder para poucas pessoas, para poucas famílias, né? E aí as oligarquias, aí aqui no Nordeste a visão ainda muito coronelista, enfim, dessas pessoas que acham que são os donos aqui da terra e da região e dessa gente bonita que é essa nossa gente do Norte e Nordeste, né? E aí que massa, né? Eu estou falando com mais um nortista, já passou por aqui, já passou sulista, já passou uma amiga que está na Irlanda, a gente estava falando sobre essas questões, ela mora agora lá na Irlanda. Já passou aqui o Vanilson, que eu sempre gosto de pontuar. O Vanilson, ele é uma das lideranças do movimento da população em situação de rua. Ele trouxe aqui experiências também de luto da vida dele. Foi um cara que viveu em situação de rua. A partir da política pública, né? Que massa. Quando você coloca isso, eu me sinto muito representado, né? Somos frutos, né? E filhos das políticas públicas, né? Somos as pessoas, né? Somos a geração que pôde, né, ter acesso a uma política pública, né? Diferente muitas vezes dos nossos pais, nossos tios, da geração anterior, né? E aí é muito importante a gente ter essa consciência histórica, né? Que a gente é privilegiado historicamente, né? De ter acessado essas políticas públicas que muitas vezes meu pai, minha mãe ou seus também não tiveram, né, por não haver essas políticas públicas. E por isso que a gente tem que defender, né, e lutar. E a política é um regime que não é de concessão, é de luta, é de aglutinação, é de atravessamento, enfim, é um constante. E se a gente parar para pensar, a vida é esse constante. Por isso que eu não perguntei quem é Jonas ou quem está sendo Jonas, porque eu acredito muito que a gente né, aquilo, nas nossas essências, aquilo que a gente traz da nossa família, nossa cultura, nosso contexto, mas nós estamos sendo, né, estamos descobrindo cada vez mais. E que massa conhecer um pouco mais desse Jonas lá do interior
do Pará. Me perdoe, o nome da cidade mesmo? Tucuruí, cidade de Tucuruí. Tucuruí. Perfeito. E aí a segunda pergunta que eu gosto de fazer para a galera que está aqui, já que é a primeira prosa de todo mundo, né? E aí nesses momentos da necessidade de fazer um cuidado de si, um cuidado do mundo, um cuidado do outro, ai de nós se a gente não tiver amigos, né? Ai de nós se a gente não tiver um laço, né? De pessoas que a gente possa contar, né? Mesmo distante, enfim, mas as pessoas que a gente pode dizer, pô, não estou sozinho, né? Mesmo aqui sofrendo nessa realidade, mas sei que existe um cara lá no norte, no sul, no sudeste, centro-oeste, ou uma companheira, um companheiro que também está na luta. E aí as redes sociais, aí, especificamente dentro da residência, você falou muito bem, o Fórum Nacional foi esse lugar que fez com que a gente se encontrasse e fortalecesse a luta, né? Porque a transformação também ela só vem também por essa aproximação coletiva, né? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Isso. E aí a pergunta que eu gosto de fazer é essa também, né? Como é que você lembra como é que foi que a gente se conheceu nessa existência? Então, João, lembro muito bem que antes mesmo de a gente se encontrar, né, pessoalmente, lá na Conferência de Saúde em Brasília, a gente já vinha já de um movimento bem, assim, bem lento, né, gradual, a questão da representação da região norte no Fórum Nacional. A gente vem na discussão realmente da residência, né? A residência trouxe, o movimento do Fórum Nacional realmente trouxe, nos aproximou, né? Então, assim como você, eu conheci também diversos residentes de outros locais do Brasil, assim, e fiquei muito impressionado com a mobilização, e que a gente percebe, né? Nossa, quanto que a gente está deixando de lutar, né? Que enquanto a gente acha, por exemplo, que um aumento de bolsa, que foi de 2016 para cá, que condições mínimas que a gente ainda precisa hoje, né? Que a gente não tem, muitos residentes pelo Brasil aí não tem condições mínimas, descanso digno, a própria carga horária excessiva, não qualificada, a exploração das instituições. E a gente, muita gente pensa às vezes que essas conquistas mínimas que eu falo, né? Elas caem do céu, que é o governo que dá, que é isso que acontece, que é aquilo. Mas a gente não imagina que tem muita gente por trás e muita gente boa por trás, né? Que está sempre lutando, batalhando, que não desiste. Eu acho que o principal símbolo dessa luta, assim, pela residência, por um SUS melhor, que eu acredito sim que a residência faz um SUS melhor, foi você, né? Você nunca desistiu, apesar de tanta dificuldade, ali da lentidão de alguns movimentos, de algumas ausências, né? Que a gente planejava algumas reuniões e aí a gente sempre, vocês tentavam buscar a região norte para participar, Manaus, né? Amazonas, Belém, próprio Tocantins aqui, e vocês nunca desistiram, né? Então, conheci assim como um bom exemplo. Acho que o maior exemplo para mim é você. Eu lembro muito também do pessoal do Rio de Janeiro, do Will, lembro do Gabriel também de Brasília, mas acho que o principal nome assim que a gente conseguiu construir um laço maior, até eu acho que por conta do que você falou, né? A gente, norte e nordeste, a gente tem uma história muito parecida, sofrida, porém também muito aguerrida, né? E aí a gente acaba se unindo e se conectando mais, assim, mais de forma mais intensiva, mais intensa, né? E aí, pessoalmente, conheci lá na Conferência Nacional de Saúde, né? Assim, desde movimentos muito cansativos também, que foram as conferências municipais, conferências locais, conferência estadual. Lembro que eu mandei uma inquietação, né, de coisas que a gente enfrentou aqui na conferência estadual, na conferência municipal também. Eu acho que você lembra, né? Algumas coisas bem assim difíceis que a gente enfrentou e vocês sempre deram apoio, buscaram articular com a gente. E aí na Conferência Nacional pude te encontrar, né, pessoalmente, junto com mais a galera ali da luta, pessoal que estava sempre, a gente se encontrava, reunia pelos grupos, e aí finalmente conseguimos encontrar nessa luta, né? Tava o Plácido, se não me engano, eu, você, Plácido, tava a Rafaela também. Mas eu lembro muito bem disso, daquela foto que a gente tirou lá em frente à placa lá da Conferência Nacional, né, da 16ª. Que massa. A tão aguerrida 16ª. Perfeito. E aí, que foi uma ilha também marcada por insistência, resistência e luta, né, para a gente chegar lá. Não foi fácil, né, a gente levar as nossas pautas, nossas demandas, as demandas das nossas realidades. E é isso, né? Se a gente para pensar a história da democracia brasileira, essa é a história de luta, né? Tantas outras pessoas passaram por aqui, né? Tantas pessoas
tiveram que doar suas vidas, né, e outras, literalmente, né, para que a gente hoje pudesse estar vivendo esse espaço democrático. E aí não tem como não lembrar da 8ª conferência, quando a gente fala do SUS, né, e essa relação direta que tem a promoção de saúde, né, o direito a acesso a uma saúde pública, a não ser, se não for pela um processo também forte e potente, né, democrático, né? E aí a gente tem visto, né, cada vez mais esses espaços, né, da democracia sendo atacados, né? E a gente precisa refletir melhor o quanto a gente precisa defender a democracia no nosso país, não só defender a democracia, mas defender a democracia e a socialização dos espaços democráticos, né? Não adianta só a gente criar espaço democrático, mas sem socializar os acessos, a gente fica ainda numa pseudo-democracia. Estamos nesse processo, Isso. né? Eu não sei se a gente vai conseguir na nossa existência alcançar nossas utopias, né, democráticas, esse sistema único de saúde e tantas outras, e que bom que nós somos utópicos no sentido de refletir algo melhor para essa realidade que a gente percebe que nos inquieta, nos deixa indignados, né? E essa indignação é importante porque ela caminha junto com a esperança, que a gente está falando há pouco tempo, né? O esperançar, ela é prima da esperança, a indignação, né? E transformar essa indignação, esse sofrimento individual, singular, né? E transformar essa catarse numa catarse social, coletiva, e a gente consegue dividir os sofrimentos, né? E a gente vivenciou muito isso nesses 2 anos como residentes, né? E para mim, a residência para mim foi um espaço muito potente e um espaço como eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, né, da residência, e um dos espaços que eu ocupei mesmo reforçou aquele meu espírito sempre crítico, mobilizador, que foi a primeira conferência nacional livre de juventude e saúde que eu tive a oportunidade de participar. E quem estava lá era o Merri, o professor Merri de Rio de Janeiro. Ele falava isso, né? Ele falava do tempo da ditadura militar. Ele falava, olha, vocês precisam ser mais subversivos, vocês precisam ser mais desobedientes, né? E aí eu, enfim, abracei aquela ideia e trouxe para a minha realidade local e os entraves aqui do interior do Rio Grande do Norte, uma região ainda que passa os desafios em relação à saúde pública, né? Enfim. E aí a residência está aqui não é por acaso, né? A residência está aqui justamente para fazer essa resistência, essa defesa de um SUS historicamente precarizado, né? De um acesso, de uma atenção secundária cada vez mais, né, terceirizada, privatizada, e a gente tem lutado aqui, né? E foi muito massa, né, ter te conhecido nesse processo de ser residente, né? A residência me trouxe vários amigos, né? Eu até repito o que o Will sempre me falava, né? Aproveita a residência, João, para fazer amizade e aproveitar também para fazer esses laços de amizade que fica para sempre, né? Porque a gente continua na luta do SUS, né? Desse sistema. E aproveita para fazer esses afetos, né? Através das amizades. E os lugares para você passar férias, né? E também para acolher a galera, né? Essas trocas. Isso é muito legal, né? A gente vai conhecendo assim, a galera de vários locais aí, muitos que tem programas de residência assim, em locais assim, que é meu sonho mesmo de conhecer, né? Eu conheci pessoas maravilhosas aqui também, aqui na residência aqui em Palmas, e aí prometi também que ia levar para o interior do Pará, lá, né? Lá onde o ônibus é o nosso barco, né? O nosso barco, como tem aquele comercial antigo que o pessoal faz muito meme, é que os carros são como as lanchas e as motos são como jet skis. É isso lá, mas só que lá a gente não tem jet ski. O Will... Perdão, continue. Não, assim, que lá, assim, o nosso jet ski lá que fala, né, a moto é a rabeta, que o Gustavo sabe muito bem. Rabetinha. O Gustavo, inclusive, tem um barco com o nome dele, que ele sempre prometeu pra gente andar nesse barco, e até agora nada, né? O Gustavo mora numa ilha lá, uma interior. Isso, já ele sabe disso aí. O nome do barco, se eu não me engano, é Josias, Capitão Josias, é o nome do barco. Vamos ver o que ele vai dizer aí.
E aí é assim, João, a gente convida, né? Sempre tem assim, buscado aproximar mais e trocar essa experiência, né? Trazer as pessoas para conhecer o Norte, que é um mundo totalmente diferente. E também eu espero ter a oportunidade de conhecer o Nordeste também, conhecer Natal, conhecer outras terras aí também. E tamo aí. Pode falar o que você ia falar? Não, com certeza, né? E essa é a vida, né? Isso eu aprendi com um cara que não teve a oportunidade de ter acesso à escola, né? Um cara que foi o meu professor, meu primeiro médico, enfermeiro, psicólogo, advogado, foi meu pai, né? Meu pai já é falecido. E ele me ensinava isso, né, nas suas sabedorias da vida. Foi um cara que foi agricultor, um cara que, enfim, com a experiência do homem do campo, né, de ter a paciência, da reflexão e do saber popular, né, que a gente valoriza, que precisa valorizar tanto, né, e fazer esse diálogo com esse saber popular. Ele me ensinava, né, mas a riqueza da vida são os laços de amizade, né, o que fica é isso, né, o que fica são as afetações, são as alegrias da gente compartilhar até o sofrimento, né, pô, a gente estava ali junto, na luta, a gente quase que não chegava na Conferência Nacional, a gente queria chegar lá para botar nossas pautas, levar a nossa reivindicação, e aí vinha as angústias, porque vários desafios, porque a galera não aceitava o residente, porque o residente é nem, né, nesses momentos, ele não é nem estudante, é nem profissional, e esse residente fica meio que suspenso, e a gente abraçou, foi para frente e conseguimos, né, levar, acho que foi em torno de 50 a 60 residentes ainda para a Conferência Isso. Nacional do ano passado, foi muito massa. E foi um Uhum. momento singular, né, e que acho que concretizou, né, como posso dizer, materialmente, né, a nossos vínculos da distância que a gente fazia, nossas reuniões online, que ainda continua a galera fazendo, né, e em Brasília, na conferência, a gente conseguiu celebrar, né, enfim, esses encontros aí que o SUS, as políticas públicas, a residência nos proporcionam. E aí, antes de a gente continuar nessa prosa, né, e aí já também começando a refletir sobre essa importância dessa análise conjuntural da nossa formação, desse sistema único de saúde, a importância de cuidar de si, do mundo e do outro, e aí, de uma maneira muito pedagógica, vamos começar falando um pouco desse si, né, desse cuidado de si, né, e aí, de maneira pedagógica, a gente vai passar pelo mundo e pelo outro, né. Você falava aqui, né, que você é lá de Tucuruí, interior do Pará, da Isso. hidrelétrica, né? Da hidrelétrica, você falou. E aí eu gostaria que você falasse um pouco lá da sua origem, né? Como é que é a sua cidade, qual é a cultura lá da sua cidade, quais são, o que a cidade tem de bom, né? Que você lembra que era bom fazer na sua infância, adolescência, enfim, as boas lembranças que você traz da sua cidade, dos amigos que você deixou por lá, da família, né? Que está lá ainda também. Fala um pouco aí da sua cidade. Isso aí. Ó, chegou bem na hora o Vinícius aqui também. O Vini, meu amigão do coração. Crescemos juntos aí, lá em Tucuruí. E hoje ele tá aqui em Palmas também, né? Junto E, comigo. Cursando engenharia elétrica na Federal do Tocantins. Então, João, a minha realidade lá é uma. Eu não sei se eu começo pela parte boa ou pela parte ruim. Mentira, eu vou começar pela parte boa. É uma cidade assim que a gente chama também muito. Eu, pelo menos, eu tenho essa ideia. A gente questiona muitas vezes se realmente é Pará ali, né? Porque a gente fala do descaso do governo, o Pará é muito, muito maior do que vários países aí no mundo, então ele tem uma dimensão assim que muitas vezes que é uma coisa muito legal, mas por conta de governança, mesmo que a gente fala de governança, de administração e de alcance das políticas públicas, isso acaba dificultando. Então, eu sou de uma cidade que a gente fala que não é do Pará, que muitas vezes a gente fala isso. Os paraenses realmente raiz da região Nordeste ali, da região metropolitana, muitas vezes questionam isso também, mas esse é um questionamento que tem surgido de um tempo para cá. Na verdade, é um questionamento que vem desde dos movimentos da Constituição também, como a criação do Estado do Tocantins. Tem movimentos também históricos também em relação à divisão do Estado do Pará, por conta dessa política, dental, política que existe no estado. É uma cidade que está nesse meio aí, né? É uma cidade que foi construída com pessoas, muita gente de fora, região sul,
mas principalmente pessoas da região Nordeste, Maranhão. Minha mãe é maranhense, meu pai é paraense, interior do Pará, da mesma cidade do Josias aí, da Letícia, da Rafaela, minha namorada. E minha mãe é do Maranhão, né? E aí, misturada, todas as culturas ali, assim como é aqui o Tocantins. É uma cidade, um estado também muito misturado, que surgiu com a Constituição, então também tem muito aquela questão do encontro cultural, muitas vezes também da aculturação, a gente percebe muito isso, pessoas que vêm de vários locais. E aí é uma cidade que tem uma riqueza muito grande por conta da hidrelétrica. Se eu não me engano, é o quarto maior ICMS do estado. Mas, infelizmente, é uma cidade que tem ainda muita desigualdade, né? Uma cidade que tem excelentes serviços, por exemplo, a hidrelétrica ela foi construída uma vila residencial para os trabalhadores da hidrelétrica. E muita gente não acredita, mas nessa vila residencial não paga energia, por exemplo. A pessoa tem... Eu lembro de ter visto casas que têm ar-condicionado dentro do banheiro. E não paga energia. E aí, outros locais da cidade que não tem nem asfalto, nem água encanada, nem muito menos esgoto, e muitas vezes também energia elétrica. Então, ao redor ali da cidade do Curuí, tem toda uma luta política muito antiga. O movimento atingido pela barragem também lá, o MAB, é muito forte, por conta desse alagamento daquelas regiões ali. Se não me engano, é a segunda maior, o primeiro ou a segundo maior lago artificial do mundo. E esse lago artificial do mundo, ele custou muitas vidas, muitos animais, muitas espécies ali foram inundadas pela água da hidrelétrica, muitas terras produtivas, de famílias, trabalhadoras, de ribeirinhos mesmo também, muitas tribos indígenas e toda a sua história também foram alagadas ali com esse lago. E aí a gente tem uma cidade mais ou menos assim, que quando a gente tem a vila residencial, que tem os engenheiros, que aí antes também era um local que tinha muita gente que tinha condição, que era o local que eu estava, mas meu pai é trabalhador de transporte coletivo, minha mãe é técnica de enfermagem. Então, não sou de uma família bem estruturada, assim, economicamente, mas nunca me faltou nada, graças a Deus, mas eu também vivi a realidade também de um outro local da cidade que era totalmente abandonada. Então, o que a gente cresceu? Ao mesmo tempo que a gente vivia nesse mundo que era a vila residencial, que era afastada da cidade, a gente tinha toda uma série de problemas, né? Que hoje eu percebo o vácuo também que ficou de políticas públicas ali naquela região, que é uso de drogas, né? Uso abusivo de drogas, doenças sexualmente transmissíveis, né? Infecções sexualmente transmissíveis, uma série de outras coisas. A gente percebia esse acúmulo epidemiológico ali se acentuando em alguns locais. E tem principalmente a parte política, né? A gente, não sei se você viu, mas a minha cidade é uma cidade que o prefeito foi eleito e com a maioria dos votos, né? Logicamente, e com 6 meses de mandato ele foi assassinado. Então é uma região ali toda que sofre muito com essa questão também do coronelismo, né, como você falou, e da pistolagem, né? Então tem a grilagem de terra, tem a disputa por terra, né, tem a perseguição dos trabalhadores do campo, tem toda essa questão de grilagem de terra aí que tem custado muita vida dos ativistas, do povo indígena também. E quem tem se colocado contra isso, tem questionado isso, muitas vezes é perseguido, e como a gente não tem, como eu falei, a questão do alcance político e da própria justiça, que é muito falha ali, a gente acaba ficando muito à mercê desse tipo de violência, né, de situação. Então, a pessoa que ousa levantar a voz ali, muitas vezes ela tem que ter muito cuidado, porque a ameaça é muito grande, tem muitas vezes ameaças consumadas, né, que é a pistolagem, como eu falei, não tem investigação, acho que mais de 90% dos casos não tem elucidação dos crimes, porque tem um vácuo ali realmente da justiça, da própria polícia investigativa e tudo mais. Mas culturalmente é uma região muito rica, é uma região que vive economicamente principalmente do pescado, né? Tem o pescado, tem uma história também indígena muito forte ali, tem várias tribos ali, que inclusive fiz amizade com o Júlio, não sei se ele está aqui, não.
O Júlio é uma liderança política indígena muito forte também do Conselho de Saúde. O Gustavo conheceu ele, a Brenda, todos nós que nos aproximamos do Conselho Municipal de Saúde lá da cidade de Tucuruí, nessa nossa graduação, a partir mais ou menos ali do segundo, terceiro ano. Então a gente conheceu também um pouco da história da luta indígena ali, né, também, né? Então é uma luta mesmo de resistência e a gente acaba sendo, como a gente é tudo misturado também, a gente acaba passando por toda a mesma luta, né? Meu pai, ele é de uma cidade do interior de Cametá, que é a cidade da Andressa, que está aqui também. Então só tem amigos aqui nessa live. Né? Coisa boa. A gente tem acaba se encontrando nessas lutas, né? Essas lutas por terra, por condição digna, por justiça, que é, como eu falo, coisas básicas, a gente acaba lutando por isso também. E aí a gente vai construindo nossa trajetória profissional, né? E aí quando o SUS vem em um campo de luta tão amplo que é o SUS, né? Tanto de construção quanto consolidação dele ainda, né? Eu acredito que a gente ainda está ainda na construção e agora a gente está pelo menos na resistência, né? Para não destruição dele. A luta mesmo pela construção do SUS acaba se juntando com todas essas lutas, né? Porque o direito à saúde também é o direito à terra, também o direito à cidade, que é uma coisa que a gente pode questionar muito na minha cidade. A questão da mobilidade urbana, como pelo menos quando eu cresci, eu passei, acho que até os 15, 16 anos mais ou menos, eu acho que eu fui umas 2 ou 3 vezes na cidade. A gente não tinha muito essa questão da mobilidade, e aí a gente não acaba até questionando também o direito à cidade, né? O direito da juventude à cidade, o direito do povo à terra, né? Ao trabalho com a terra, que tem ligação com aquela terra ali. E aí a gente acaba agora chegando, quando eu chego aqui no Tocantins, eu encontro uma realidade parecida também. Essa realidade politicagem, né? Política, a gente sabe que não é isso. Acaba se misturando muito as lutas, né? Então, quando a gente veio de uma realidade dessa, e que a gente muitas vezes se sente impotente, porque, como eu falei, muitas vezes você levantar e você questionar alguma coisa pode ter que custar até a sua própria vida, né? Tem várias notícias aí de extermínio mesmo da população indígena, de pessoas, dos ativistas, né? Tem o caso da Dorothy Stang, né? Que foi também no Pará. Tem uma série de casos que realmente acabam deixando aquela população refém daquela realidade, né? E aí a gente precisa ter realmente muito cálculo político nesse sentido, né? A gente entrou, por exemplo, no Conselho Municipal de Saúde lá, a gente brigou, fez muitos movimentos lá, mas a gente sabe que em outro patamar, por exemplo, já agora como profissionais, a gente teria que ter muito cuidado em algumas movimentações que a gente possa fazer ali. Então isso é muito duro pra gente, porque a gente acaba, como o próprio tema da live, a gente quer cuidar do outro, a gente quer cuidar de si mesmo, né? Mas a gente tem essa chama de mudança, de questionamento e de luta realmente. E muitas vezes a gente acaba se expondo nesse momento, né? Como foi a questão que eu te falei da Conferência Estadual de Saúde, né? Que foi uma situação um pouco triste, assim, o que aconteceu. Ficou muito marcado para mim, por quem vivenciou também com a gente, que estava na conferência, viu que aconteceu algumas coisas. Isso acaba marcando muito a gente, porque a gente acredita muito no controle social, acredita muito realmente nas vias democráticas, mas a gente acaba dando de cara com muitas vezes algumas vias muito contaminadas, muito mesmo que eram para ser vias realmente de controle social do SUS. A gente acaba lidando e já vai lembrando da realidade dura que a gente tinha, por exemplo, numa região que é sudeste do Pará, como eu estou falando, né? Aquela região é dura. Então é mais ou menos isso, assim, fico muito feliz de falar da cultura, de falar da riqueza cultural que é aquela região, né? Da mistura que tem entre nordestino, entre nortista, entre sulista, e aí a gente se encontra tudo ali naquela cidade, os sotaques se misturam, as palavras novas são inventadas, são dados novos sentidos, e a gente acaba construindo realmente aquela identidade daquela região, que eu acredito que eu vejo também que é muito próxima a essa aqui do Tocantins também, por conta da própria história do estado, própria história da capital. Eu percebo muito isso aqui também, então eu me sinto em casa, assim, por conta disso. Mas foi essa luta mais ou menos que a gente enfrenta lá naquela região, entendeu? É uma luta assim bem dura, porque muitas vezes custa a vida, né, de companheiros, custa a vida das pessoas que a gente tem visto, que tem lutado, e a gente acaba ficando meio que parece sem reação, sem possibilidade de atuação, né?
Então é mais ou menos isso, João. Percebeu que eu Então, fiquei até um pouco tenso, né? aham. E assim, você falando aí, aí vinham algumas memórias aqui. Aqui no Nordeste também eu tenho vários exemplos, situações semelhantes, né? Como eu falava anteriormente, né? Especificamente no meu estado, que é o Rio Grande do Norte, a região onde eu estou, que é a região onde eu nasci. Eu nasci na região chamada Seridó, que é a região do interior do Rio Grande do Norte, mas fui criado em Natal. Então, as minhas vivências, minhas lembranças, minhas memórias é toda de Natal, da capital. Mas sempre nas férias, enfim, nos tempos livres eu vinha ao interior e hoje, né, fiz questão, quando terminei minha formação, de fazer esse retorno, né? Depois de conhecer minha história singular da minha família, dos meus pais, da minha origem, eu fiz questão de voltar para essa terra. E aqui encontro um SUS também está nesse processo, né, de implementação, com seus desafios, de subfinanciamento, né, como a gente fala a nível nacional, aqui também não é diferente, né? A terceirização, a privatização, e não só do SUS, né, como você bem falava, né? Ter acesso ao direito à saúde não é só ter acesso ao cuidado da saúde, né? Ir na UBS, ou no hospital, na rede secundária, mas é ter direito ao acesso à terra, à habitação, a trabalho, a renda, a vestimenta, né, a dignidade de poder expressar, né, sua visão política, e aí a democracia, o direito à democracia. E não é muito diferente não, né, porque isso é a história do nosso país, né, um país que se constrói através de muitas lutas. Né. Ontem a gente estava falando, a Marta colocava aqui o exemplo do Tiradentes, né, que era de Tiradentes ontem, a Marta pontuava um pouco sobre a importância, né, dessa figura no nosso país. E aí, aqui no meu estado não é diferente, né? Muitas coisas, né? A gente verifica muito é, essa questão também mesmo não tão como a gente observa, né, aí no estado, nos estados do norte, né? Mas aqui historicamente já teve muito, né? Mas hoje tem diminuído, mas não que não aconteça, acontece ainda, né? Perseguições Uhum. políticas, né? Assassinatos, enfim, e aí é algo que a gente coloca em xeque, né? Que sociedade é essa que a gente tem construído, né? Que sociedade adoecedora, né? Que mata o outro, que não percebe que o outro, né? Tem, tem uma relação direta com esse eu que nós somos, né? Uma sociedade que, enfim, pautada numa competição, pautada no, enfim, na conquista, no consumo, no poder pelo Na poder, acumulação, na isso. acumulação, perfeitamente, a acumulação do capital material e material da informação. Não é à toa que vários adolescentes, vários jovens, né, da nossa idade ainda não têm acesso à universidade pública, enfim, às políticas públicas, né, de ascensão social, e não é por acaso que eles não têm acesso. E é importante a gente fazer essa reflexão, sabe, desse lugar. Por isso que é importante, eu tenho feito esse movimento aqui, da gente falar da nossa origem, porque a gente não pode esquecer essas memórias, né? A gente não pode esquecer das nossas primeiras lutas, né? Do caminho que a gente percorreu até chegar a esse lugar aqui hoje, né? Não deixando de ter esse senso, né, de cuidado de si, de responsabilização sobre a vida, né? De buscar estratégias, né? Porque a gente também não consegue fazer uma transformação pelo uma perspectiva de um pioneirismo individual, né? Não tem como fazer, porque Uhum. acontece, infelizmente, que você acabou de citar, né? Assassinatos, perseguições, enfim, extermínios, né? Mas aí eu percebo que você vem de uma terra, né? Então uma terra de luta, uma terra que grita por direitos, né? Uma terra, né, que grita por libertação, né? Uma terra que grita por dignidade, né? Enfim, e aí eu acho que você também se inspira, né, nessas pessoas que você teve a oportunidade de conhecer a história, né, de vida, de luta, e aprender com elas, né, o que é que Jonatas pode fazer, né, a partir da sua responsabilidade nesse processo, né, junto com outros atores e atrizes, né. Que massa mesmo saber que o nosso país é esse país continental, mas que a gente passa por lutas muito semelhantes, né?
E aí vai lembrar, né? Um país marcado por uma história, né, que ainda reverbera nossas relações, né, do autoritarismo, da ditadura militar, ainda da relação ainda muito, né, do senhor e do escravo, né, do escravizado. Então, uma instituição que marca nossas relações societárias ainda é a escravização, né, de pessoas. E aí esse poder, né, enfim, o país que ainda não teve a coragem ou a vontade política de fazer a sua reforma agrária, né? Enfim, tantas outras pautas aí, historicamente deixadas de lado, né, em prol ainda dessa visão ainda adoecedora, né, que é do assassinato simbólico ou literal da vida daqueles que são diferentes, que pensam diferentes, né? E tem muito a ver com a nossa história recente, que a gente precisa fazer essa análise para a gente não correr o risco de voltar, como existem algumas vozes aí gritando, né, para esse retorno. Né? E a gente precisa também colocar nossas vozes, né, nossa vida também, para poder fazer essa resistência. Que massa ouvir um pouco da sua história, né, das suas raízes e saber que existe um cara, né, lá de Tucuruí, né, que hoje está ali em Palmas do Tucuruiense. Como é que fala? Tucuruiense. Tucuruiense. Eu sou de uma cidade chamada Jucurutu, que também tem origem indígena. Mas também tem origem indígena, né? Essa cidade. Então, Jucurutuense. Isso, exatamente. É o nome de um pássaro da região aqui. E aí os povos que habitaram e são donos dessa terra deram esse nome para minha cidade. E falamos um pouco, né, das nossas raízes, falamos um pouco, né, daquilo que marca a nossa história, e aí isso tem tudo a ver com o cuidado de si, né? A gente não esquecer das nossas memórias, das nossas raízes, e aí se aproximando com esse diálogo, que essa frase está aqui fixada na nossa prosa, né, que é o cuidar de si, do mundo e do outro, no contexto das crises contemporâneas. E aí já explicando para a galera que está entrando, seus amigos, né, esse é um projeto que... Muitos amigos aqui. Estão vendo aí, a gente pode até dialogar com eles, né? Deixa eu pessoal da Barbearia Retropub também, lá de Tucuruí. Eita, deixa eu ver aqui, ó. O Muita Plástico. gente boa aqui. Deixa eu fazer um diálogo com eles também, né? Para a galera também fazer parte dessa prosa, né? Infelizmente o Instagram só limita 2 pessoas, né? Essa limitação, 2 pessoas, né? Quiçá um dia possa ser 4, 5 pessoas aqui proseando. O Plástico tinha falado anteriormente, lembro do João e Jonatas na luta pela representação do Norte, acho que era na Comissão Nacional de Multiprofissionais de Saúde. O Josias tinha falado que a 8ª conferência, na verdade, consolidou os anseios que já vinham sendo, aos poucos, construídos com muita luta lá no movimento da reforma sanitária. A luta continua, e a luta continua, é verdade, temos um SUS, apesar de mais de 30 anos, mas ainda em construção. Ele fala que estava rindo das suas histórias aí, enfim, das suas lembranças. A Brenda tinha colocado que tinha que ser John, sem os trocadilhos, ele sempre responde e tal. O Jonas é o cara, meu melhor amigo de infância, falou ouvir. A Marta precisou sair por problemas técnicos. E a galera vai se colocando a partir, né, da nossa expressão aqui. Estou muito orgulho pela pessoa e profissional que você se tornou, Jonatas. Falou a Laila também, companheira lá do IFPA, lá fizemos o curso de saneamento juntos. Ah, que massa, né? E é bom que no momento a galera vai entrando, a gente vai relembrando, né, desses encontros. Pois bem, Rogério, aqui também da residência, dentista aqui que conheci na residência aqui. Muito gente boa, das primeiras pessoas que eu conheci aqui. A Brenda pedindo para o Jonatas falar sobre o período que ele dançava break. Daqui a pouco ele vai falar do período que ele dançava break. Nossa. Ainda vai dançar aqui, que ele vai afastar essa cadeira pro lado e vai dançar um break aqui, né? O Josias pois aí. É que não tem espaço. Tem espaço aqui, não. O espaço é muito pequeno aqui, senão eu ia fazer aqui um break, né? Um break aqui. Então fica combinado para a próxima você realizar o. Na próxima eu vou organizar mais espaço aqui, colocar um som ambiente. Pronto. Preparar minha coluna também, fazer uns alongamentos. Respeitar, né, a coluna. Respeitar as limitações agora físicas. Pois é. E aí, Jonatas, especificamente, né, vamos falar um pouco também desse momento que nós estamos vivendo na conjuntura, né, dessa crise sanitária. Como é que você tem vivenciado
né, como pessoa, como cara, né, lá do interior do Pará, que tem as suas histórias, que pôde aqui resumir, o resumo do resumo do resumo, né, que você apresentou aqui para a gente, a síntese da síntese. E aí, como é que você tem vivenciado como profissional de saúde, né, enfermeira de formação? E que massa, né, quando você falou aí, né, me tornei preceptor. Cara, isso é uma utopia ainda para as residências em saúde no Brasil, né? Que Isso é egressos uma utopia consigam, totalmente. isso, consiga, porque Não é mais uma utopia aqui, João. É uma isso, conquista aqui do SUS de Palmas, conquista de pessoas maravilhosas aqui, lutadoras do SUS. Tem uma série de nomes, tem a Gilmar aqui que entrou também, um grande exemplo aqui de luta que eu conheci. É uma conquista totalmente assim, que realmente parece uma utopia, mas foi um movimento que foi ganhando força, se avolumando, né? Que foi a questão que a gente discute há muito tempo, que o Fórum Nacional também discute há muito tempo, que é a absorção dos residentes pelo SUS, né? E aí, assim, a Palmas tem valorizado muito, as pessoas de luta realmente no SUS que estão na gestão do SUS têm valorizado essa absorção dos residentes. E aí eu sou fruto disso, fruto oportunidade que é sair da residência, iniciar a preceptoria no SUS, né? Preceptoria dos novos residentes, fazer essa transição também. Isso acaba também fortalecendo o movimento também dos residentes, né? Porque muitas vezes o preceptor, quando ele não tem uma formação realmente adequada, muitas vezes ele nem conhece, para a residência, eu falo, muitas vezes ele não conhece muitas vezes o movimento histórico da residência. E quando a gente é residente, que a gente está inserido nessa realidade, nessa luta, a gente acaba dando continuidade ao movimento porque a gente passa o bastão, literalmente, né? E quando a gente continua, porque a residência é um movimento de tiro muito curto, por isso também a dificuldade de fazer uma mobilização um pouco mais organizada oficialmente, assim, vamos dizer assim, dentro do movimento. O fórum é um movimento, como você fala, né? Um movimento contínuo, um movimento muito volátil também, mas ao mesmo tempo de muita resistência. E o desafio é essa continuidade, né? A residência é um tiro muito curto. E quando a gente, por exemplo, tem a absorção de residência como preceptor, então a gente tem uma oportunidade de fortalecer o Sistema Único de Saúde, fortalecer a residência também, né? E para cá, assim, não é uma utopia, né? Pelo menos assim, nesse movimento que tem culminado a absorção dos residentes, né? Na medida do possível, logicamente, com essa questão política, ano de eleição, essa resistência, essa briga contínua, essa resistência contínua, assim, com os fatores externos ao SUS, os interesses externos ao próprio SUS, à própria saúde da população, é um processo de resistência e de luta, mas a gente tem conseguido, né? Eu sempre falo assim que Palmas tem tentado dar esse passo a mais, assim como o Ceará também, né? Que eu percebo a residência. pronto, caiu aqui. Nossa, João, quando você falou que uma hora passa rápido, não Foi uma imaginava que hora. passava tão rápido. Olha aí. Prosear tem esse fenômeno da prosa. Isso. Está falando Então é sobre a isso. importância dessa absorção do residente como egresso e se tornando preceptor profissional. E quando você falava, só fazendo uma parte, quando eu tive a oportunidade de conhecer alguns conselheiros nacionais que lutaram para a formação profissional desse sistema, principalmente na década de 90, e aí aqui no Rio Grande do Norte nós temos uma conselheira chamada... Ai, eita, esqueci o nome, Francisca Rego, a Francisca Rego. E aí tem uns momentos que a gente estava compondo uma mesa, né, de debate, e ela falava justamente isso, né? Eu falando como residente, ela falando como conselheira. Ela falava, João, aí resgatava a história do sistema de saúde, né, que nasce da luta, né, do movimento sanitário, da organização popular, enfim, de vários atores e atrizes historicamente. E aí nessa luta por direito à saúde se cria o SUS na Constituição, claro, com alguns retrocessos, né, porque tudo aquilo que foi construído lá no relatório final da Conferência 86 foi para a Carta Magna, né? Então teve alguns retrocessos ali na discussão política, né, dos interesses atravessados, né, para esse sistema de saúde, né, que foi a ruptura com o sistema anterior, né, que tenta agora na conjuntura retornar, né, enfim. E aí ela Isso. falava, João, a gente construiu, a gente pensou, como a gente conquistou na lei, né, na Constituição, esse direito universal, né, à saúde, diferente do sistema anterior.
E a gente começou a discutir, né, as questões o conceito de saúde, e aí muito alicerçado, né, pela a discussão de sanitaristas, né, da década de 80. E aí esse conceito de saúde ampliado que a gente já colocou aqui, né, que é acesso à habitação, à terra, trabalho, à renda, à vestimenta, à comida, enfim. As pessoas que não têm acesso a essas questões, a probabilidade de adoecer se torna maior, né, assim, se coloca em situação de vulnerabilidade social. E aí ela falava, né, então, se a gente estava construindo um novo sistema, logo precisaria de novos profissionais com outra visão de atuação, de serviço, né, de cuidado para esse sistema. Né? Não reproduzir uma formação como era feita no antigo sistema, formação segmentada, né, pautada numa especialização pela especialização, né, enfim, de não trabalho multiprofissional, interprofissional. E aí começou a se discutir isso na década de 90 mesmo, com os ataques já neoliberais ali no governo Collor, Fernando Henrique, mas ali o pessoal do controle social lutando para pensar, né? E influenciado pela galera da saúde coletiva, a galera da Abrasco, da Rede Unida e tantas outras instituições que lutaram. E aí começaram a discutir essa formação para esse profissional. E a ideia, né, era que pensar uma política nacional de educação permanente. E aí vários desafios de implementar essa política. E aí na década de, acho que veio nos anos 2000, já começa a amadurecer essa questão das residências, né, de uma maneira mais legalizada, já que existia já residências, né, como a médica, como a da enfermagem, como da odontologia, como da medicina veterinária, mas eram as residências mais uniprofissionais, né, eram residências uniprofissionais. E em 2005, precisamente, especificamente, se cria, né, legalmente a lei que cria as residências em saúde do Brasil. E as ideias da galera que lutava na época, a Francisca falava, era que justamente, né, que essa formação fosse no SUS, com o SUS e para o SUS. Se a gente fala de formação no SUS, com o SUS e para o SUS, e aí para todos os profissionais de saúde, não só para um ou outro, né, historicamente aí, privilegiados, a gente está falando, na verdade, de carreira SUS, né? Então, o Estado, e aí um maior investimento em saúde pública no país, né, a partir do seu orçamento público, então, um maior investimento para esses profissionais que passassem pela residência fossem, né, absorvidos pelo sistema de saúde, mas que no processo histórico político a gente não conseguiu avançar, né? Mas a essência é essa, né? A formação no SUS, com o SUS e para o SUS. E aí eu acredito, como você coloca aí, deixa de ser utopia aí na sua região, né, justamente por esse embate que vocês estão conseguindo avançar, né? E aí, mas outras regiões ainda é utopia. E eu olho para a utopia não como um conceito assim abstrato. A utopia que eu acredito e sempre falo, né, que eu sou um cara também muito utópico, é a utopia que nos ensina o Eduardo Galeano, né? Para que serve a utopia, né? A utopia é essa idealização de mundo, de sociedade mais solidária. Eu acredito em uma sociedade mais solidária, em um sistema de saúde mais amplo, né? Enfim, a democracia, o enfrentamento das opressões, todo tipo de opressões, sexismo, machismo, homofobia, a xenofobia, enfim, todas as questões aí que geram opressões e sofrimentos e ataque à dignidade humana. E essa é a utopia, é a minha utopia. A gente não tem essa realidade ainda hoje. E todas as vezes que a gente consegue se aproximar dessa utopia, ela se afasta da gente, o Eduardo Galeano fala. Então, para que serve a utopia? Justamente para isso, para que eu me movimente, para que eu continue acreditando, né? Eu reflita a realidade a partir dessa utopia, não que é algo que nunca vai ser alcançado. Aí, exemplos. O que foi utopia um dia, a população brasileira, que era chamada de indigente, ter direito à saúde, um dia foi utopia, né? E hoje estamos aí, né, mesmo com os desafios, a população, né, tendo direito a esse sistema que a gente percebe agora numa crise sanitária o quão é importante, né, a gente tê-lo e precisa valorizá-lo. E aí, como é que você tem vivenciado esse momento aí, como profissional, como pessoa, dessa crise sanitária, né, enfim, da doença, que é o Covid-19? E como é que você tem visto aí as pessoas? Quais são as angústias pessoais? Quais são as angústias profissionais? Como é que você tem percebido e sentido as pessoas aí de Palmas, da sua região, seus familiares?
quais são os desafios, né? A gente tem percebido aí as informações que chegam até nós, né? Que, infelizmente, o auxílio emergencial, né, tão importante para as pessoas nesse momento, não está conseguindo chegar, a burocracia pela burocracia, parece que o Ministério da Economia tem travado, né, para que esse benefício chegue à população, e, claro, com um discurso totalmente neoliberal, né, que não tem dinheiro inicialmente, que queriam dar apenas R$ 200, e aí dentro lá do Legislativo a gente conseguiu avançar para 600, e aí o discurso que o Brasil está quebrado, não tem dinheiro, e uma semana antes de a gente começar a discutir o auxílio emergencial, a gente repassou para os bancos, né, para salvar a liquidez dos bancos, quase R$ 1 trilhão. Em menos de 48 horas chegou aos bancos R$ 1 trilhão. E aí esse auxílio emergencial acho que não chega a 200 bilhões, se eu não estou enganado aqui, não estou no erro. E aí a maior dificuldade, né, para passar para o povo esse dinheiro que é da gente, né, que é do povo. Como é que você tem vivenciado esse momento aí, pessoalmente, profissionalmente? Então, assim, eu tenho, assim, é muito difícil separar, pelo menos a minha vida pessoal, eu tento separar da vida profissional, mas quem está realmente no SUS, quem, assim, tendo a trajetória também que eu construí desde a graduação, como eu falei, a gente tinha que lutar pelo básico, pelo mínimo, para ter um professor, a gente lutava para conseguir cursar uma matéria. E aí é coisa de a gente ir para a rua, de fazer fechar a BR, a gente já fez bastante isso. Mas, assim, em relação a como profissional de saúde, é muito assim difícil a realidade, porque a gente sabe que apesar do sistema único de saúde, ele está estruturado na medida do possível, apesar dos ataques, apesar do que não a gente passou da fase já do subfinanciamento, né, que a gente fala. Agora a gente está no desfinanciamento, a gente está desfinanciando o SUS. A gente vem do subfinanciamento crônico, agora está simplesmente em cessar o financiamento do SUS, né? Isso acaba estrangulando o nosso principal arma, a nossa principal força de enfrentar uma pandemia, né? Que o SUS é feito para enfrentar a pandemia. O SUS é feito para enfrentar os problemas de saúde mesmo, os piores problemas de saúde. O problema é que a gente tem uma série de iniquidades ainda que a gente não conseguiu resolver. Estava até conversando com minhas residentes sobre, é legal até falar isso, minhas residentes, né? Mas as residentes que eu acompanho como preceptor, é a situação que a gente se preocupa, né, em relação à acumulação epidemiológica, né? Que a gente tem problemas que não foram resolvidos no passado, que vão retornar agora, por exemplo, a dengue, zika, chikungunya, e tem esse novo problema agora que é esse novo vírus, né? O Covid-19. E aí isso acaba angustiando muita gente, porque a gente sabe do que está acontecendo, a gente tem todas aquelas projeções, mesmo daquelas mais otimistas, tem aquelas também pessimistas, mas a gente se preocupa muito com isso, porque a gente sabe que uma vida não é só uma porcentagem, não é só uma fração de um número, de um dado. Ela é uma pessoa, né? Uma pessoa que alguém gostava, que amava alguém, que era amado, e a gente se preocupa porque a gente está lidando de frente com isso na unidade básica de saúde, né? E ao mesmo tempo a gente tem esses problemas não resolvidos, né? Como o Paim fala, como o Eugênio Vilaça fala. A gente tem a sombra desses problemas não resolvidos, que é a iniquidade, que são as desigualdades sociais que têm gerado sofrimento há muito tempo, e agora com o coronavírus, a incerteza da renda, do trabalho, isso tem dificultado. Então, eu acredito também que essa estratégia do governo de burocratizar muito o acesso a esse auxílio também faz parte de uma estratégia para, de certa forma, colocar a população a pressionar os prefeitos, os governadores a liberar o comércio. E aí, por conta que não tem acesso à renda básica, né, que é chamado de renda básica emergencial, né, o RBE. Não é voucher, que chamam de voucher, né? Também tem pessoas chamando de voucher. Não é voucher, isso é um direito garantido, renda básica emergencial. É um projeto antigo, né, do Eduardo Suplicy, sim, que vários países da Europa já adotaram e deu super certo. E isso, acho que esse era o caminho, né? E aí a gente tem ainda enfrentando um governo neoliberal totalmente
alheio à necessidade do povo, que não foi eleito, que foi eleito com muita manipulação também, da vontade popular, de mudança, por conta de um governo de 14 anos, que foi o governo do PT. E aí tem uma série de fantasmas aqui que entraram por essa porta que se abriu aí, dessa lacuna que foi as eleições de 2018. Aí eu acredito também que não faz parte, né? Como eu falei, faz parte, quer dizer, faz parte de um projeto realmente muito macabro de colocar a própria população, de questionar o próprio vírus, questionar a situação da pandemia e assim desestabilizar o governo local. Isso acaba atrapalhando muito a gente profissional da saúde. O que eu tenho percebido aqui como profissional na linha de frente, que é uma unidade básica de saúde, é que a informação ela é super valiosa nesse momento. E a gente tem uma enxurrada de desinformação, não só pelo grupo de WhatsApp, mas também pelos próprios jornais. Agora eu tenho percebido que os jornais têm tido um pouco mais de cuidado de noticiar os casos, de noticiar algumas coisas, mas a gente tem assim muita desinformação ainda. Isso está impactando muito no nosso atendimento da unidade básica de saúde, porque chega paciente que não aceita as recomendações, chega paciente questionando alguns processos dentro da unidade de saúde que a gente faz, adapta nesse novo momento para proteger, né, para diminuir a exposição desses próprios usuários quando estão no serviço, mas de nenhuma maneira a gente quer que diminua o acesso. Então a gente tem lutado, muita resistência também com os atores políticos em relação a esse embate, né, saúde e economia. E aí isso tem adoecido muitos profissionais, né? A gente percebe agora quando a gente vai fazer a estratificação dos profissionais, que são do grupo de risco, para afastar esses profissionais temporariamente da linha de frente, a gente percebe quanta gente adoecida a gente tem no sistema único de saúde. Muitos profissionais, muitas unidades de saúde ficando com um quadro muito baixo por conta do afastamento de profissionais que têm condições crônicas. E aí entra naquilo que a gente está falando. O cuidado de si, né? Muitas vezes a gente cuida muito do outro. Na enfermagem a gente traz muito isso, de cuidar, a arte do cuidar, de cuidar do outro, mas muitas vezes a gente esquece de cuidar de nós próprios, né? E aí quando vem uma situação dessa, a gente é obrigado a realmente pensar, nossa, como está a minha situação de saúde, como está meu estilo de vida, como está a minha alimentação, o meu sono, a minha exposição ao estresse, ao trabalho, e a gente acaba refletindo muito sobre isso, né? E aí isso acaba gerando muito desconforto, muito desconforto. O que a gente tem percebido também é a questão do impacto psicológico dessa situação também na população, assim, tanto na população quanto nos profissionais. Como eu te falei, às vezes a gente se sente incapaz, uma demanda totalmente grande do risco de adoecer, do adoecimento por um agente invisível que é o vírus, né? Da desinformação da população, que a gente muitas vezes tem que também tentar convencer, mas não pode também tem que saber usar a linguagem certa, né? Considerando o letramento em saúde da população, uma série de coisas, e a gente tem se exposto, né? Mas aí a preocupação acho que é maior com a família também, de expor a família. Eu estou muito preocupado também com a minha família lá no Pará, com a minha mãe, meu pai, né, toda a minha família. Mas é isso, esse é o nosso dever, cuidar da população, estar na linha de frente, mas a gente tem que sempre se cuidar, né? Isso é muito difícil quando a gente tem algumas marés contra, né? Que é essa questão política que a gente observa, né? E essa politização, né? Essa partidarização do vírus que não é de nenhum partido, que não é de nenhum um movimento político. E às vezes até explicar para o meu próprio pai que o vírus não é nada para derrubar presidente tal, que ele existe, que ele é real. A gente perdeu uma companheira muito querida aqui para o coronavírus, aqui uma companheira da Secretaria de Saúde, que recebia muito bem a gente residente, no cenário de prática, e a gente perdeu ela. Então, às vezes, a população não se toca quando tiver um caso próximo, um familiar, e aí quando tiver já é muito tarde, né? Isso acaba preocupando muita gente. Mas, ao mesmo tempo, fico muito feliz de a gente refletir, né? De a gente se encontrar novamente, porque muitas vezes a gente fica só no outro, a gente acaba não refletindo sobre nós mesmos, né? Nos ficando com nós mesmos, como é a quarentena. A gente não pode chegar e sair para algum lugar mais, a gente tem que ficar em casa, então a gente tem que conviver com nós mesmos
Então, acho que eu percebo isso também, essa mudança. Que eu acho que inicialmente as pessoas podem questionar e tudo mais, mas eu acredito que futuramente a gente vai colher bons frutos, né, desse isolamento em relação ao autoconhecimento, a população se conhecendo, conhecendo seu familiar que muitas vezes está do lado ali e não conversa, não dialoga. Agora, infelizmente, ou felizmente, é obrigado a ter esse diálogo, né, porque está dentro ali da mesma casa. O que eu ia falar de esperança é que, por exemplo, hoje a gente estava conversando na unidade de saúde sobre reativar uma horta comunitária. Logicamente, com todas as medidas de precaução, todas as medidas de segurança, mas trazer novamente a comunidade para cuidar daquela unidade. Porque a gente sempre falou que os profissionais precisam ser cuidados também, que a população tem muito a contribuir em relação ao cuidado desses profissionais. O adoecimento ele vem de muito estresse, ele vem da pressão da gestão, vem da necessidade da população, e a gente queria cuidar mais na unidade. Então surgiu a ideia de a gente fazer, por exemplo, a horta comunitária. A gente vai fazer um projeto de fitoterápicos, de plantar ervas mais lá e tentar construir uma unidade assim de todos realmente, né? Que é uma coisa que eu percebi que precisa reanimar naquela unidade, que é a unidade que eu tô, que é uma unidade numa região periférica aqui de Palmas, uma região de vulnerabilidade, com aquela acumulação epidemiológica que eu te falei, problemas mal resolvidos sociais, epidemiológicos, e agora essa pandemia do coronavírus, né? Mas é algo que dá muita esperança, esse movimento de ter novos residentes, de entender as angústias deles também, que eles entraram, o acolhimento dos residentes também, pelo menos aqui em Palmas, a gente fazia um acolhimento pelo menos de um mês, esse acolhimento, a gente acabou fazendo uma semana, que foi muito bom, mas o acolhimento no cenário de prática, muitas vezes ele é prejudicado por conta dessa situação. Os residentes questionam muito em relação a fazer saúde da família, né? A gente sabe que fazer saúde da família é a clínica ampliada. Muitas vezes a grupo operativo, trabalho na comunidade, a gente acaba se limitando por conta de não se expor à contaminação, né? Então é isso, João, mais ou menos. É muita esperança, muitos desafios, mas eu acredito que depois de tudo isso o SUS vai sair mais forte de toda essa luta, de toda essas adversidades, que o SUS ele cresce. Eu acredito que ele cresce, as dificuldades que aparecem, ele vai enfrentar e as pessoas vão valorizar mais. E eu acredito que é inevitável isso, entendeu? A gente não pode jogar a toalha, a gente não pode deixar também que as interferências alheias ao interesse de saúde da população, eles acabam dominando o interesse maior, que é a saúde, que é o conceito ampliado, né, de saúde, que é a própria reforma sanitária. Então é mais ou menos isso. É preocupante, mas é bom ao mesmo tempo, né? Se resguardar e viver esse momento. Essa complexidade, né, fazendo um link que você está falando, né, fazendo essa ponte, é a complexidade de passar por crises, né? E as crises, sejam elas a nível pessoal, né, seja elas a nível conjuntural, seja uma crise política, seja uma crise econômica, seja uma crise planetária, né, em relação à ecologia, seja uma crise sistêmica, que eu acredito que é essa que nós estamos passando, uma crise que atinge todas essas categorias sociais, né, tanto o sujeito João, mas como todas as pessoas do planeta e tudo aquilo que nós construímos como planeta, né, culturalmente, socialmente, politicamente. Então estamos nessa crise, né? É uma crise de uma visão de mundo, é uma crise de visão de relação societária, né? E é uma crise iniciada lá, né, como alguns históricos, aí, os sociólogos, os antropólogos têm nos ensinado, é uma crise iniciada a partir dessa concepção desse eu desconectado do outro, esse eu desconectado, sei lá, da natureza, esse eu que se acha o prepotente, o super-homem, né, o super-humano, que pode tutelar sobre a vida do outro, né, a partir de uma ganância, de uma necessidade meramente individual, né, e é isso que são as raízes do sistema, né, capitalista que nós vivemos, né, que precisou criar esse novo sujeito, né, essa nova concepção de pessoa individual, né, que pode, a partir dos seus méritos,
da sua luta alcançar, se ele quiser, ele consegue, né, modificar a pirâmide societária, né? E aí a gente percebe, e aí contemporaneamente, né, tem a ver também com a frase, que essa concepção ela falha, falhou, né, a concepção que não é a realidade, né? Esse eu descontinuado, essa falta de pertencimento ao outro, que eu mato, que eu sou insensível, que milhares e milhares de brasileiros e brasileiras nesse momento, e não só nesse momento, né? Vai lembrar que antes da chegada da doença do Covid-19, a gente já estava passando por crises, né? De quase 14 milhões de desempregados nesse país, quase 60 milhões vivendo de bico da informalidade, sem nenhuma direito trabalhista, né? Enfim. E aí, particularmente aqui na minha formação na psicologia, várias pessoas, né, acometidas por doenças mentais. E aí, vai lembrar que as doenças mentais não acontecem só nos países ditos periféricos do capitalismo mundial, né? A gente tem estudos aí na Inglaterra, né, que quase... Eu tenho até feito essa pesquisa. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Na Inglaterra, quase... Só um instante... Eu não tenho o dado aqui agora, né? Eu não tenho algum lugar. Mas, enfim, esse artigo lá na pesquisa apontava que na Inglaterra tem um número significativo de pessoas, né, com doenças mentais, né? E é um país, né, que dito rico, desenvolvido, e aí coloca em xeque, né, essa relação societária a partir do sistema capitalista. Vai lembrar que o sistema capitalista não é só a economia, né? O sistema capitalista é a forma que nós produzimos as riquezas, seja elas materiais e imateriais. Infelizmente, né, esses sistemas fazem que elas se concentrem na mão de poucas pessoas. E aí eu trago esse dado, né? 85 pessoas possuem mais riquezas do que 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. 85 pessoas possuem mais riqueza que 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. Então, é essa forma de criar sociedade que não dá mais. O planeta não aguenta mais. A gente está sugando, né, o consumo pelo consumo desse planeta sem esperar que ele possa respirar. E as nossas matas, nossas florestas sendo atacadas, os nossos mares, enfim, a nossa biodiversidade. E vai lembrar que nós somos essa biodiversidade, né? Ser humano vem humano de Homos, terra, terra fértil. Nós somos essa terra. A gente já mata a terra, por isso que a frase aqui, cuidado do mundo, né, desse planeta. Não existe o fora. Vou jogar esse lixo fora. Vou jogar isso fora. Mas fora de onde? Fora da sua visão, percepção sensitiva. Mas a gente acaba destruindo. Então, eu chego à concepção, né, que a gente precisa fazer essa análise, né? Até que ponto essa forma de relação societária é adoecedora, né? Tem um amigo meu da psicologia que me provoca bastante. Ele fala, João, será que as pessoas estão cada vez mais adoecendo? E aí, próximo da psicologia, né? As doenças mentais, né? O adoecimento mental. Ou é essa forma de sociabilidade que é adoecedora, né? E aí tem pesquisas sei lá, de corporações que estão ligadas ao mercado financeiro, onde as pessoas que trabalham nessas corporações acabam desenvolvendo, né, características muito próximas, até diagnósticos clínicos da psicopatia, né, porque o sistema cobra dele que ele lute para o lucro, preciso vencer o outro, a competição, então eu preciso que o outro não ganhe, então eu preciso não ter mais empatia, eu preciso ser, muitas vezes, desleal no processo, então se cria essa sensibilidade, né, pego o meu carrão, vou para a rua fazer agora a carreata porque estou preocupado com o meu lucro, né, que a taxa de lucro está diminuindo ou não nesse momento. Enfim, então eu acho que como pessoa, como profissional da saúde formado em psicologia, né, e eu até falo com meus amigos da psicologia, né, fazendo a reflexão sobre a minha profissão, e isso a gente pode fazer ampliar, né, até que ponto esse adoecimento, né, eu tenho acompanhado, eu tenho feito atendimentos online, né, não estou atendendo, eu terminei minha residência, e aí não fui absorvido ainda pelo SUS, e aí acabei indo para, né, o trabalho liberal, né? E aí estou na clínica atendendo, e aí comecei a atender e tive que não atender mais por causa da quarentena, e eu tenho feito atendimentos online, né? Acompanhamentos online. E aí várias pessoas, né, com crise de ansiedade, várias pessoas, né, com
com aumento, né, de quadros depressivos, ansiogênicos, enfim, de crise de pânico, enfim, né, várias questões, né, de adoecimento mental. E aí, a minha preocupação como psicólogo, né, e eu falo do meu lugar, né, como psicólogo, é de não, né, singularizar esse sofrimento, né, psíquico integral desse ser humano, né? É a partir da minha perspectiva teórica, né, a gente aprofunda sempre essa análise, né? Por isso que a provocação aqui é o cuidar de si, do mundo e do outro, porque não, pedagogicamente a gente divide, como você falou há pouco tempo, quando eu perguntei, como é que está você como pessoa e como profissional? Não tem como dividir, né? Não tem como fazer essa divisão, né? A pessoa que você é, as origens que você falava no início da prosa, é essa pessoa que traz todas essas memórias, essas lutas, né? E que dá significado para você esperançar. E aí, em relação à saúde mental, é necessário que a gente compreenda também que o adoecimento, né, mental também, ele passa por uma perspectiva relacionada com esse meio, né, que é adoecedor. Infelizmente, é adoecedor. Por isso que a crise é sistêmica. A gente precisa pensar uma nova forma de nos relacionarmos sistemicamente. Então, se uma pessoa está hoje com uma crise de ansiedade, com uma crise, seja ela qual for, um adoecimento mental, é necessário compreender, né, na perspectiva bem pedagógica, né, quais são as influências, né, dessa sensação, né, que gera sofrimento biológico, quais são as influências psicológicas, quais são as influências sociais e quais são as influências até espirituais, né? Quais são essas influências? Não ficar só preso no biológico e aí reproduzir um processo cada vez mais desconectado e aí biologizante. E aí eu me lembro aqui muito da biopolítica, né? Que o Foucault nos ensina, né? De controle do corpo, enfim, várias outras questões que a gente discute na reforma psiquiátrica. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que todo sofrimento humano, né, seja ele de maior grave ou menor gravidade, né, que todo mundo sofre, todo mundo tem sofrimento psíquico, uns maiores, outros menores. Mas qualquer sofrimento humano, que ele tem essa relação, né, desse eu, né, que está conectado diretamente com o seu mundo, né, com as suas relações culturais, políticas, econômicas. Por isso que as ciências, sejam elas da área da saúde e as ciências como toda, elas precisam também ser políticas, no sentido da política na sua essência, né? Qual o papel da enfermagem diante de um país que vive e reproduz uma desigualdade social? Qual o papel da psicologia diante de relações opressoras? Qual o papel das outras profissões, né, diante da realidade brasileira? E aí é um discurso que nos provoca a pensar o compromisso social da nossa profissão. A quem serve a enfermagem, a quem serve a psicologia, a quem serve, né, aquilo que a gente tem produzido, né, a partir do nosso cuidado como profissão e ciência. E aí é fazer essa reflexão, né, também crítica a partir das nossas profissões e buscar, né, acho que a saúde coletiva, como você colocava, ela traz essa provocação muito grande, né, também, de pensar o diálogo entre as profissões, né, e aí, que você falava, né, a provocação da galera das ciências sociais, da ciência política, né, a gente fala aqui política como ciência, né, a política é uma ciência. Nós estamos vivendo num contexto, né, que a gente criminaliza a política, que a gente quer matar, não quero falar de política não, como se a política não fosse essencial para a democracia. A ferramenta da democracia é a política. Se não tiver política, não há democracia. Há ditaduras, há autocracia. A gente não quer vivenciar relações que são permeadas por divergências políticas, faz parte da democracia. É isso mesmo, João. Isso me lembra muito realmente a cerne, por exemplo, da enfermagem, né? A cerne da enfermagem que a gente fala é o cuidar, mas até quando esse cuidar realmente é o cuidar do outro, né? É o cuidar da enfermagem inserida socialmente dentro do contexto social. A gente tem várias teorias de enfermagem que têm sido construídas ao longo do tempo. Uma delas é a teoria do sol nascente, né? Que a gente fala da enfermagem intercultural, que a gente precisa entender realmente como o cuidado ele se transforma dentro daquele contexto, daquela dinâmica social. E é isso que a gente está em jogo atualmente, né? Você como psicólogo, eu como enfermeiro,
E as outras profissões, ela tem, acho que é um movimento assim impossível de não ser feito agora, que é a reflexão sobre si, sobre o seu lugar no mundo também, né? Como pessoa humana, como ser ecológico que a gente fala, que o mundo é uma ecologia, né? A gente não é nada mais do que uma bactéria, ou a gente não é nada mais também do que um animal, do que um outro animal que a gente julga que não tem a raciocínio, que não tem a consciência que a gente fala, né? A alma, mas isso é o ponto que realmente a gente chegou, que é um vírus que a gente acha que é um ser invisível, que por isso é fraco, ou que não existe, ou que é pouco, ou que a gente é melhor, e está causando tudo isso que está causando na nossa sociedade, né? Desestruturando todas as melhores engenharias, os melhores processos, teorias econômicas, políticas, e tudo mais, elas estão simplesmente assim sendo colocadas à prova por um agente natural, como a gente é natural também, mas muitas vezes a gente esquece disso. A gente esquece que a gente faz parte da natureza também, né? Que a gente também depende da natureza e a gente não pode se desvencilhar dela. Muitas vezes, como você falou, vou jogar o lixo aqui, vou jogar o lixo fora, né? Vou jogar o lixo no lixo. Mas a gente não está jogando em lugar nenhum fora. A gente está acumulando, produzindo, e aquilo lá vai ter contato com outra pessoa, com outro ser humano, com outro micro-organismo. Aí entra a questão também do capital, né, da acumulação, da produção, do lucro, e a gente acaba lidando com esse tipo de problema, que na verdade não é um problema, é um movimento natural do mundo, né, da natureza. O mundo está se desenvolvendo, a gente está tendo contato com essa evolução, e a pandemia também é uma questão natural, historicamente a gente tem percebido. E acaba que coloca mais nosso pé no chão, né? Que a gente não é Deus, a gente não é soberano sobre a natureza. A gente faz parte da natureza também. E a gente esquece disso muitas vezes. E o preço às vezes vem realmente da forma mais dura, né? Mais dura. Mas eu vejo tudo isso como um grande aprendizado. Um grande aprendizado para a gente se reconectar com si mesmo, que eu acho que é a tônica, né? De tudo isso. O isolamento social é um instrumento assim além de prevenção da transmissão, é também uma oportunidade de aprendizado, né? De conviver com nós mesmos. A gente muitas vezes acaba se prendendo naquele papel social que a gente exerce, né? Eu sou residente tal, sou da área tal, me formei em tal lugar, fiz curso tal. Tem aquele papel social, né? E quando a gente é obrigado a conviver com nós mesmos, dentro da nossa própria casa, né? A gente acaba conhecendo até lugares da nossa casa que a gente não conhecia. A gente até acaba conhecendo sentimentos nossos que a gente não conhecia, que a gente acaba se redescobrindo, né? E aí a gente acaba tirando essa máscara social, né? Essa roupa social, esse papel social, muitas vezes. Então é isso, João. É algo mesmo que a gente precisa pensar bastante, né? Essa questão. Aproveitar essa oportunidade, que é uma oportunidade também que a gente está tendo. E que massa saber também, aí eu falo também como pessoa, que tenho aproveitado esse momento de isolamento social, distanciamento social, né, de quarentena, né, para fazer essa reflexão que eu confesso, né, tem momentos que não é fácil, porque não é fácil, como um amigo meu fala, né, a gente dialogar com nossos demônios psíquicos, né, com aquilo que a gente tem mais sei lá, reprimido em nós, seja memórias, seja sentimentos, seja pensamentos, a solitude, né, de estar sozinho, e aí a gente é acostumado ao mundo do ativismo, de fazer por fazer, e até no momento de parar a gente não consegue parar porque a gente já está tão condicionado que o corpo fica, né, enfim, está condicionado e precisa daquele estímulo. Então é um momento da gente fazer essa respiração simbólica também, né, de fazer esse movimento para o interior, né, fazer esse diálogo consigo mesmo, fazer uma reflexão sobre a vida, né, sobre a nossa vida pessoal, profissional, e a nossa relação com esse mundo que nos envolve. E eu acredito que se nós estamos destinados a um fim comum, a gente precisa criar um novo começo a partir esse esperançar, né, ativo, da gente acreditar, né, nas mudanças. E eu acredito que esse esperançar ele passa por 3 categorias, né? Ele passa pela categoria da transformação da mente, que eu acho que é uma das mais difíceis, mais desafiadoras, porque essa metanoia da gente
refletir e ressignificar, reciclar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo, os nossos preconceitos, os nossos conceitos firmados, enfim, todos os nossos dogmas, seja políticos, religiosos, esses dogmas que muitas vezes nos escraviza. Então é necessário fazer esse movimento, né, de ressignificar essa forma de pensar. Como é que eu estou pensando no mundo, como é que eu estou pensando na minha vida, ou se eu não estou pensando, estou vivendo no automático, por isso que agora é tão desafiador, porque agora estou tendo um tempo para pensar. Então, é importante fazer essa transformação da metanoia da mente. A outra transformação que eu acredito é muito necessária, que é a modificação do coração, né? Essa questão simbólica que a gente aprendeu já dos gregos, com os poetas, enfim, que é a mudança do modo de sentir, né? Como é que eu sinto, como é que eu reajo diante das minhas emoções, diante dos meus sentimentos, quais são os sentimentos que eu reprimi na minha história e por quê, e qual momento agora que eu posso agora expressar o choro que foi engolido. Aqui no Nordeste a gente fala muito isso. Na minha infância eu escutei algumas vezes e enfim, a gente ainda reproduz, né, o engolir choro, o homem não chora, enfim, a gente fazia alguma coisa na infância, né, como criança. Eu era muito medonho, não vou mentir para agradar ninguém. E aí, muitas vezes, né, levava a coça do papai e da mamãe. E aí, muitas vezes eu engulo o choro, tenho que engolir aquele choro. Então, no momento que eu precisava, sei lá, na minha adolescência, eu me lembro aqui do João adolescente, que um dia precisou chorar e não pôde porque não foi acolhido aquele choro. Então, a gente precisa fazer essa mudança também do coração, do modo de sentir, acolher. Se a gente está passando por uma crise de ansiedade, fazer esse acolhimento, reconhecer que eu estou com a crise de ansiedade, com a crise, sei lá, de pânico, uma questão aprofundada, né, beirando a uma depressão, enfim. Enfim, até as alegrias, né, porque um amigo meu até falou esses dias, né, João, eu entendo que é uma crise, é um momento tenso, né, que tem matado várias pessoas. E aí, mas cara, eu tô tão tranquilo, eu tô tão leve, porque eu tava fazendo esse trabalho comigo mesmo, na terapia e tal. E aí as pessoas têm me condenado porque eu tô dizendo que eu tô tranquilo e tô feliz, né, enfim. Até reprime. Eu falei, não, mas não viva esse momento, né? Não é necessário você ficar, né, enfim, padecendo se você está conseguindo fazer esse equilíbrio, né? Não é que ele está insensível. Ele falou, não sou insensível para a situação, mas eu consigo a partir do que eu estava construindo, né? Ele estava fazendo as terapias, porque como psicólogo eu falo para as pessoas não precisam só de psicoterapias, as pessoas precisam de terapias no plural, seja terapias culturais, seja terapias a partir da atividade física, enfim, terapias de lavar uma louça. Desse momento agora, ficar aqui no Nordeste, a gente gosta muito de rede, né? A nossa... Nosso também. Pois é, a nossa herança, né? Dos povos que vivenciaram aqui essa terra, donos dessa terra. Então, vivenciar o balançar da rede, né? O ócio, não só o criativo, mas o ócio recreativo, né? Nesse momento. Então, mudança da mente, mudança do coração na modo de sentir. E aí, para esperançar ele se fortalecer, tem outra categoria que é a mudança, né, do pertencimento. Eu preciso mudar também como pessoa, como é que eu me sinto pertencente ou não à sociedade. Então, são essas três, né? Então, é o novo sentido de interdependência, né? Eu dependo como ser humano, né, do outro, mesmo que eu sou, sei lá, condicionado a dizer, não, é você consigo mesmo, não ligue para as pessoas, mas assim, o que as pessoas falam de mim, elas vão me afetar, né? Mesmo que eu consiga trabalhar em mim sei lá, uma estratégia para que aquilo não me abale. Mas assim, de certa forma, se alguém fala mal do Jonas, se alguém fala alguma coisa sobre você, isso lhe afeta. Não tem como a gente dizer, não estou nem aí. Não tem como a gente administrar o pensamento, negar o pensamento de uma informação que chega. Claro, a gente vai fazendo um trabalho de ressignificar. Então, é importante também essa responsabilidade coletiva, né, para a garantia da vida sobre a Terra. Então, essas três categorias, modo de pensar, a mudança de pensar, a mudança de sentir e o sentido de interdependência. Então, saber que existe um Jonatas, que existe Jonatas, né, que com a história de vida lá de, eita, esqueci o nome da cidade. Tucuruí, lá de Tucuruí, do interior do Pará, né, que traz as suas lutas, de uma terra que grita por liberdade, que luta por justiça social, e você nasce dessa história, né? E aí eu me sinto muito interdependente da tua história, né? E aprendo e cresço como pessoa, né? E aí desde já vou agradecendo, né?
por essa prosa, pela oportunidade de ter dialogado com você aqui durante essa hora e um pouquinho mais, né, que a gente está passando, não tem problema. E aí agradeço, né, por conhecer um pouco mais da tua história, me sentir representado através dela. Sei lá, como você falou também, ela me dá também combustível, né, para luta, para continuar. E aí fortalece esse sentimento de interdependência, né, saber que não estou sozinho. E é isso, né? Gratidão, gratidão mesmo pela disponibilidade de falar sobre si, falar das suas percepções, falar das tuas angústias, falar da tua indignação e principalmente falar do teu esperançar. É isso mesmo, João. Fico feliz, né, pelo convite. Quando você me mandou, peraí, eu li 2 vezes, mas respondi logo, porque tu é uma pessoa realmente que cativa a tua esperança, a tua luta diária, o teu acolher também. Eu acho que não tem uma pessoa que possa falar que não se sinta acolhida pelo teu jeito de ser, pela tua forma de se conectar com o outro, de acreditar também no outro, né? Acreditar na potência, acreditar de que a pessoa pode mudar e contribuir com o movimento, por exemplo, como foi o movimento do Fórum Nacional. Isso acaba acolhendo muita gente, né? Como eu me sinto acolhido agora, como eu sinto que muitas pessoas aqui se sentem acolhidas também com a tua fala. Muitas pessoas agora passaram a te conhecer, que eu tenho certeza que vão te seguir, Andressa, Vinícius e uma outra galera, toda a galera aí que conhecendo pessoas como você, eu acho que tem a enriquecer cada vez mais a caminhada. São, como eu te falei, são companheiros de graduação, companheiros de luta, de SUS mesmo, de residência, de região do interior do Pará. E eu acho que a tua fala, ela traz esperança, ela traz realmente essa reavivar esse sentimento de luta, de que é possível a gente encontrar no coletivo as saídas que a gente precisa. Eu acho que o que eu quero deixar de mensagem é justamente isso, né? Se a gente acredita, por exemplo, como você falou da utopia, como Platão falava, né? Que o governo perfeito seria um dos filósofos, né? Seria o que eu não tivesse excessos e nem faltas. Que eu não pudesse comer algumas coisas apenas por gula, né? Mas sim só por necessidade. E aí um discípulo dele questionou, né, se esse mundo realmente é possível, né, se só viveriam porcos nesse mundo, né, que seriam cuidar das suas necessidades básicas que a gente tem tanto negado, principalmente hoje em dia. E ele fala que não, que é possível sim. E se essa ideia existe na mente, ela já existe em si mesma, em si própria, ela já se completa na própria forma dela de a gente imaginar. Então, se a gente tem essa imagem objetivo, por exemplo, do SUS, como o Paim tanto bem coloca, a imagem objetivo da reforma sanitária, a gente, de construir ela nesse caminho de percurso de construção, a gente acaba, em si só, efetivando ela. Então, essa ideia, por si só, de existir, ela já de ter essa ideia, né, mesmo que na mente ou teoricamente, ela por si só já se contempla, né, ela por si só já se completa. E ela já traz na caminhada esse sentido, como o Albert Camus também, que é um autor, acho que é estudado também na psicologia, ele traz no mito de Sísifo, né, que ele faz toda aquela análise aquele personagem da antiga Grécia que ele questionou a vontade dos deuses, né, questionou inclusive a morte, né, dizem que ele passou a perna na morte, né, que ele enganou a própria morte, através da sua esperteza, que ele foi punido, né, a carregar aquela pedra desde da base da montanha até o topo da montanha. Uma pedra redonda, carregava na costa, quando chegava lá, a pedra descarrilava de novo, e aí ele tinha que levar de novo a pedra até o monte. Diz que foi a pena, né, a penitência dele por ter desafiado os deuses. E aí Albert Camus traz que Sísifo, ele encontrou sentido no caminhar, e não no objetivo de levar aquela pedra até o final, mas o objetivo ele foi construído dentro do próprio caminhar, e isso por si só se contemplava, né? Ele deu um sentido naquilo. Então é mais ou menos isso, a luta, apesar de que a gente pensa que a luta ela não tem dado resultado como a gente queria, mas como esse exemplo de Palmas que eu te falei, da absorção do residente, é uma coisa que reanima a gente, que realmente vê que a gente está conseguindo ter alcance na luta. E caso a gente não consiga observar em alguns momentos, a gente lembre que só de caminhar, de só estar dentro dessa luta,
isso por si só já faz a gente crescer, faz a gente ser seres humanos melhores, de estar pensando no coletivo, de estar pensando ecologicamente, que é o que a gente vai precisar reforçar, né, daqui para frente. Lindo, que lindo ouvir tudo isso e só fazendo um acréscimo, né? Eu estava pensando na música, acabei esquecendo do acréscimo. Tá falando sobre o quê? Não tem problema, esqueci, mas tá falando sobre o quê no finalzinho agora aí, por favor? Me lembra aí, por Eu tava favor. falando que a luta por si só, o percorrer da luta, né, o caminhar da luta por si só, ele já é recompensador, né, já faz a gente crescer. Lembrei. É justamente isso, né? Então, a gente está passando por uma crise, eu quero falar da questão da crise, né? E aí seja uma crise pessoal, uma crise social, uma crise planetária, uma crise, enfim, as crises. E as crises, elas servem justamente para que a gente possa fazer as mudanças necessárias. As crises não servem para a gente ficar consolando, né? Uma perspectiva de consolo, de pena, de dó, de coitadismo, né? As crises, elas servem para que a gente possa crescer, né? E aí as crises a gente não consegue superá-las, né? Seja pessoal, seja qualquer que for. As crises, elas servem para a gente atravessá-las e aprender. E aí se tu, alguém que está acompanhando aqui, vai acompanhar esse vídeo depois no YouTube, estiver sofrendo nesse momento particular, e aí com certeza, né, não romantizando o sofrimento, né, e aí naturalizando esse sofrimento, né, mas entender que esse sofrimento, né, precisa ser ressignificado, dado o valor necessário para ele, porque no futuro breve, né, tu serás uma pessoa, né, mais experiente, mais forte, mais dona de si mesma, mais empoderada, e aí vai poder celebrar a vida, né, e enfrentar outras crises de uma maneira mais com sabedoria, né, que a vida vai nos proporcionando. E aí você falava há pouco tempo, né, da questão da renda básica, agora falou da questão da utopia, da ingressão, da absorção dos egressos. É numa crise que a gente percebe que podemos sim ter isso nos dias ditos normais, né? Então, é um momento de crise que a gente percebe, né? Como é que é renda básica no momento normal, e aí numa crise a gente consegue? Como é que a gente não consegue? Consegue sim. Fortalecimento e investimento do SUS agora, como precisa ter, e aí lutar contra a emenda Constituição 95, que a gente libera o investimento do SUS, que a gente é necessário lutar, e aí está tendo mais investimento agora no SUS, quer dizer, quando a gente está vivendo a normalidade, não tinha porquê. Então, as crises servem para a gente provar que a gente consegue sim, quando a gente luta coletivamente. E eu quero terminar a prosa da gente cantando, como a gente começou a cantar também, né? Nessa perspectiva da esperança, de acreditar em si mesmo, de acreditar que a gente pode construir um mundo melhor, e de acreditar no outro, principalmente, seja ele quem for. E aí vamos cantar Raul. Opa, Ícaro vai gostar, Ícaro acabou de entrar na live. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez.
Vamos sentar. Aê! E vamos tentar o quanto for preciso tentar. Enquanto houver vida, enquanto houver esse ar para respirar, enquanto houver saúde, enquanto houver vontade de potência, enquanto tivermos tesão pela vida, como Freud nos ensinava, né? Quando tiver pulsão pela vida, a gente consegue lutar e sobreviver, né? Como tantos outros na história nos apontaram. E aí eu quero terminar só relembrando de um teórico da psicologia chamado Viktor Frankl, que foi um judeu, né, que teve a oportunidade de fugir para os Estados Unidos na época da perseguição dos nazistas, mas ele quis ficar com a família, já que ele não tinha condições de levar a família. E aí ele foi para o campo de concentração, enfim, a sua esposa também foi para outro campo de concentração. E o Viktor Frankl, lá no campo de concentração, como psicólogo, ele desenvolveu uma das teorias mais que contribui nesse processo de crise, né, num momento de opressão, de sofrimento, de angústia. Ele percebeu que no campo de concentração, alguns amigos judeus, algumas pessoas se suicidavam porque estavam aguentando aquela opressão, outros se jogavam, e suicídio era na cerca elétrica, desobedeciam a ordem para poder levar um tiro na cabeça, enfim. Mas outras pessoas ele percebia que não, né, não fazia isso, então continuava ali debilitado, mas sem cometer o suicídio, e ele falava no livro, isso é um livro, ele fala que no livro as pessoas ganhavam o trabalho, ganhava comida, né? Trabalhava e ganhava um prato de comida. E algumas pessoas que estavam desistindo daquele processo opressor, faziam o quê? Trocava aquela comida por cigarros, então se já tinha pouca comida, não comia, então ficava mais debilitado. Vai lembrar quando as pessoas estavam trabalhando debilitadas, se caísse ali, era morto, né? Enfim, porque era visto como ninguém. As atrocidades que a gente vivenciou, é importante falar para a gente não repeti-las. E aí ele começou a perceber, diante dessa situação tem pessoas que ainda acreditam, né? E aí começou a fazer uma prosa com essa galera, né? E aí, como é que tu consegue aguentar, né, essa situação aqui? Por que tu não suicida, né? Por que tu não faz também, comete o suicídio com o outro companheiro, aquela outra companheira? O que é que te faz ainda acreditar na vida diante dessa opressão aqui? Até porque mesmo a gente aqui acreditando, né, não desistindo da vida, mas amanhã a gente pode ser levado para a câmara de gás, amanhã a gente pode ser levado aqui para o muro de fuzilamento, mas enfim, o que é que te faz ainda acreditar na vida, cara? E aí as pessoas respondem, porque eu prometi para minha mãe, né, antes dela falecer, que eu precisava terminar minha faculdade. Então, quando eu sair daqui, eu quero voltar para casa para terminar minha faculdade. E perguntava a outra pessoa, e você, por que você ainda está resistindo, né, e acreditando? Porque eu preciso voltar para casa para cuidar do meu cachorro. Deixei meu cachorro lá e eu preciso voltar, eu até estou preocupado como é que está ele. Eu preciso voltar para o meu trabalho, eu preciso voltar para minha esposa, que a gente estava noivo, precisava casar. Enfim, o que é que a gente aprende com a teoria do Frankl, né? Que mesmo a gente estando num espaço de opressão, que gere sofrimento, que gere angústia, mas quando nós temos um sentido de vida, a gente consegue superar, né? Então, não sei qual as opressões, os sofrimentos que as pessoas possam, né, estar passando, você pode estar passando como pessoa, mas é importante agarrar, né? Por isso foi importante de falar no início da prosa da história das suas raízes, porque são essas raízes que apontam o teu sentido de vida, tá bom? Então, que tu possas continuar sendo esse cara aí, batalhador, enfermeiro, sanitarista, né? Que acredita a partir da saúde coletiva, da saúde ampla, e verdadeiramente as pessoas desse país têm direito à saúde, e não só à saúde, mas à casa, habitação, moradia, e tudo aquilo que elas merecem, né? Como direito socialmente construído e que precisa ser garantido. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, gratidão por essa prosa, e que essa seja a primeira de tantas outras prosas que a gente possa fazer futuramente. Esse projeto ele foi criado para continuar, e aí, quem sabe, brevemente a gente esteja aqui novamente falando sobre outras crises, sobre outras angústias, sobre outras alegrias, mas sem deixar de ter a esperança. Isso aí, que a gente possa, na próxima vez que se encontrar também pessoalmente, né? Ser numa praia aí do Rio Grande do Norte, ou aqui numa ilha aqui do Pará, da região norte, e aí vamos colocar a prosa em dia também, né? Mas eu acho que para mim isso aqui, essa conversa contempla demais, acho que é um aprendizado para todo mundo que assistiu, para mim também que participou.
ter esse contato, assim, novamente contigo, que é uma pessoa maravilhosa. Acho que todo mundo tem a aprender com isso também, né? Com o teu exemplo de vida, a tua luta pelo SUS e a tua história de vida como um todo, né? Então, eu fico muito honrado de estar participando aqui do encontro. Espero que eu seja um projeto que já deu certo, né? Um projeto que vai ainda dar muitos bons frutos também, mais do que já estão dando, né? Perfeito. E aí eu agradeço mesmo pelo esse encontro, mesmo na distância, o pessoal que nos acompanhou até agora, né? A gente proseou aqui sobre várias questões da existência e da vida, falamos do SUS, falamos das nossas origens, falamos das nossas angústias, falamos das nossas esperanças, falamos das nossas lutas, e você também é convidado a participar de uma prosa como essa, se quiser, manda um direct, né, que eu entre em contato contigo. A gente vai prosear aqui sem muito protocolo, sem muita burocracia, né? Já basta a vida normal, cheia de burocracia. E aí esse momento é convidado para a gente prosear na liberdade, né, que nós temos de ser o que somos. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, Jonatas. Muita luta e muita força, precisando aí de um diálogo, enfim, de uma reflexão, de, sei lá, de dialogar, de um encontro mesmo na distância e quem Uma sabe, consulta, né? Uma remota. consulta. E quem sabe brevemente, né, esse encontro, esse reencontro pessoal, presencial, seja aqui nas dunas de Genipabu, na praia de Ponta Negra, na praia de Pipa, nas praias aqui do Rio Grande do Norte, ou nas ilhas aí do Pará, da sua terra, aprofundando a riqueza cultural que vocês têm também do Norte e que é tão próximo da gente aqui do Nordeste. Isso. Tá bom? Muito Beleza. obrigado. E a gente se comunica, tá bom? E até breve. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Até breve.